Hoje vamos ceder o espaço do canal do Instituto Agro Observatório para fazer um manifesto em favor dos produtores rurais, em favor das famílias que tiveram as terras, as suas propriedades invadidas e onde nesse exato momento há total silêncio das autoridades públicas legitimamente e formalmente constituídas em nosso país. Estamos passando por uma situação dramática ali no extremo sul da Bahia, com invasões de terras, de fazendas, de propriedades privadas. Importante registrar esse ponto: invasão de propriedades privadas, fazendas, boa parte delas ligadas à agricultura familiar, então são pequenas propriedades rurais que têm os títulos, toda a documentação dos proprietários há mais de 50 anos, tem casos com mais de 80 anos e simplesmente da noite para o dia apareceu um grupo armado, motivado ali com forte violência física, violência moral, ameaças com arma de fogo e tomaram essas propriedades. Isso aqui é um manifesto. Então eu queria usar o nosso canal e toda a audiência que nós temos para fazer uma denúncia. Essas invasões que ocorreram ali no extremo sul da Bahia, e eu até diria, elas continuam ocorrendo. Quando eu falo no extremo sul da Bahia, você está vendo aqui agora na tela, o estado da Bahia é um estado muito grande, geograficamente muito grande, se assemelha ao estado de Minas Gerais. E quando a gente fala do extremo sul, é exatamente essa parte aqui do Cone Sul, onde faz divisa com Minas e Espírito Santo. Então Minas e Espírito Santo ali formam um triângulo, ali naquela divisão ali próximo à região do extremo sul da Bahia. É uma zona que nesse momento está havendo a maior tensão. Eu vou pedir até que para que destaque nesse mapa exatamente a região ali onde fica a zona rural de Prado, Itamaraju, ali seguindo pela BR-101, quem conhece a região, indo para Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itamaraju, seguindo para Porto Seguro, passando por Itabela. Logo após Itamaraju tem um trevo que desce ali para o Parque Nacional de Monte Pascoal. Então aquela região ali é onde está concentrada nesse momento a maior tensão. E lamentavelmente os relatos que eu tenho recebido de várias pessoas que eu conheço da região é de total desumanidade o que vem acontecendo lá. Situações, inclusive de um caso que mais me chocou, de uma senhora idosa, já com mais de 80 anos, que teve de sair de casa com a roupa do corpo, sob a ameaça de arma de fogo ali, tendo que deixar tudo para trás. Tendo que deixar para trás uma vida, 80 anos vivendo na propriedade. Um outro caso de um casal, onde havia uma mulher grávida, já próximo ali de conceber um filho, de ganhar um neném, já com o enxoval ali naquela propriedade, e teve a casa invadida, na propriedade à noite, teve que sair de casa junto com o marido com a roupa do corpo. Não teve tempo nem de levar o enxoval que já tinha. Inclusive as informações que chegaram depois é que inclusive colocaram fogo na casa e queimaram tudo que tinha lá. Sem falar nos animais, que esse grupo tem tomado à força. Eu vou seguir aqui com alguns tópicos que eu estruturei para dar um pouco mais de visibilidade, considerando o alcance nacional aqui do nosso canal nas várias plataformas, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Spotify, e eu gostaria muito que essas informações chegassem ao maior número de pessoas, principalmente as pessoas de bem que ainda lutam pela coisa certa.
tem uma frase que eu vou usar aqui no final, eu vou repetir, mas eu vou falar aqui de pronto. O que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todos façam. A região do sul da Bahia, sobretudo ali no extremo sul da Bahia, ela é muito conhecida, não precisa apresentá-la quando a gente pensa no aspecto do turismo. É marcada ali pela região de Porto Seguro, Trancoso, Caraíba, Corumbau, Coruxatiba, Prado, Abrolhos, então essa região. O que pouca gente sabe são as fortalezas do agronegócio nessa região e que alimenta muita gente, que gera muito emprego. As cidades do sul da Bahia, elas vivem uma parte pelo turismo, a outra parte totalmente dependente do agronegócio. E nessa região, sobretudo, é uma região característica tradicionalmente pela força da produção do cacau. O cacau hoje está com uma cotação bastante alta. Eu nasci numa propriedade rural, inclusive nessas regiões que foram invadidas, vivi lá até os meus 8, 10 anos de idade, então tem uma questão aí pessoal de estar sentindo na pele o que significa isso para essas famílias. Meu avô teve fazenda nessa região ali por mais de 60, 70 anos e pagou imposto, porque o meu avô era muito correto com essas coisas. O Estado esteve presente lá para garantir que os impostos estavam sendo pagos, mas agora, na hora que a gente depende da contrapartida do Estado para oferecer segurança, o Estado ele se ausenta. Essa região, ela tem, para se ter uma ideia, o estado da Bahia ocupa o 7º lugar, a 7ª posição no ranking de maior rebanho de gado bovino do país, entre gado de corte e leite, obviamente a maior parte de gado de corte, mas está em 7º lugar no ranking nacional. Não é pouca coisa, estamos falando de 12 milhões de cabeças de gado no estado da Bahia. E acredite, a maior parte desses 12 milhões de cabeças de gado está no extremo sul da Bahia, precisamente no entorno de Itamaraju, que é onde concentra o maior rebanho da bovinocultura no estado da Bahia. Bovinocultura de corte e leite, essa região é muito forte também pela produção de café, muito forte, o café Conilon, muito presente nessa região, produção de mamão, florestas plantadas, então a indústria de base florestal é muito forte também nessa região. Tem lá uma indústria do grupo Suzano, que tem uma fábrica grande em Porto Seguro, acho que é a Veracel, se não me falha a memória aqui o nome, e produção de melancia, pimenta do reino. É uma região que tem um agro muito forte. O agro sustenta essa região e talvez o turismo entre em segundo lugar em relação ao maior giro de capital, giro de renda nessas cidades que eu comentei. Essas invasões vêm ocorrendo com força bruta, com violência física, como alguns casos que eu citei, com homens armados, alguns disfarçados de índios, mas que não têm a menor ideia do que é a cultura indígena. E eu até acho que, usando dessa forma, acaba denegrindo a imagem dos índios, que também tem uma forte presença ali na região. E o que mais incomoda e o que mais gera uma situação de incômodo, de desconforto, uma situação de total impotência para as pessoas ali afetadas é a ausência do Estado. Isso eu preciso enfatizar. Tenho vários relatos de que ligam para a polícia e a polícia sequer se propõe a ir até o local onde estão ocorrendo as invasões. Eu me lembrei, na época que eu fiz direito, da Lei de Talião. A Lei de Talião foi onde cunhou aquele termo que todo mundo cita, talvez não sabe a origem, que é olho por olho, dente por dente. A Lei de Talião defendia que uma punição para um determinado crime deveria ser igual ao dano causado. Ou seja, a punição deveria ser igual ao dano causado. Se a pessoa cortou um dedo de uma outra, ela deveria ter o dedo dela também amputado. Então, olho por olho, dente por dente, seria a forma de reparação do dano. E me parece que o que vem ocorrendo na região
é uma ausência do Estado no cumprimento do seu dever legal, e que o Estado deveria ocupar o seu lugar. Então, quando o Estado recua, está dando espaço para que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Ou seja, volta para um momento do século XVIII, onde as invasões aconteciam e eram tomadas à força, né, as propriedades. Então, muito triste o que vinha acontecendo ali. Então, eu reitero aqui o clamor, realmente é um clamor para as autoridades. Eu reitero também um ponto aqui de autoridades legitimamente, formalmente constituídas no nosso país, para que tome as providências cabíveis, para que vá até a região, para que acompanhe, para que dê uma resposta para essa situação. Eu gostaria de citar aqui, pode ser que eu me esqueça de alguns, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, sobretudo o Ministério Público Estadual da Bahia, Defensoria Pública, a Polícia Militar do Estado da Bahia. O que a Polícia Militar está fazendo nesse sentido para poder salvaguardar as vidas? Eu até chamo a atenção também dos órgãos de direitos humanos e os órgãos de humanos direitos, para que vá até esses locais, para que ouçam essas famílias afetadas e ajude a levantar esse clamor. Eu queria chamar a atenção também da OAB do Estado da Bahia. Eu entrei no site da OAB da Bahia, na subseção de Itamaraju, está lá zero notícia, não tem nada publicado no site da OAB da Bahia, na subseção de Itamaraju, tem nada. Então eu conheço a cidade de Itamaraju muito bem, eu posso afirmar que tem pelo menos um escritório de advocacia em cada rua da cidade. Em algumas ruas tem mais de um escritório de advocacia, tem uma faculdade na cidade, muitos alunos formados em Direito, então tem uma presença muito forte. E no site da OAB da Bahia, quando você vai na subseção de Itamaraju, não tem nenhuma notícia. Gostaria, inclusive tenho amigos que eram colegas de infância, estudaram comigo, que são da OAB, né, vinculados à OAB, são advogados no município. Gostaria de ter o apoio deles para que a gente levasse esse clamor assim. Para fechar aqui o nosso manifesto, eu queria trazer 3 mensagens de reflexão. A primeira delas eu citei no início, mas eu vou enfatizar. O certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todos façam. Uma outra citação que eu queria trazer aqui. Prestem bastante atenção. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Opressão é exatamente o que está acontecendo lá. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. É exatamente o que vem ocorrendo ali. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo, a justiça nunca sai, nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. E a mensagem final, já que estamos falando do Estado da Bahia, vou remeter ao conterrâneo Rui Barbosa, que foi um grande diplomata brasileiro, um grande jurista, respeitado no mundo inteiro. Olha o que ele escreveu em 1914, há 110 anos atrás, 111 para ser mais preciso. Ouçam com atenção. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Trecho retirado do livro Obras Completas, Rui Barbosa, 1914. É esse o nosso manifesto.